Clara, uma jovem de origem humilde, chega à fazenda dos Mendonça com a esperança de encontrar trabalho, assim, conseguir ajudar sua mãe, que está gravemente doente. Ela carrega em seu peito o peso da responsabilidade, pois sabe que a saúde de sua mãe depende dela. Ao chegar, Clara é recebida de forma fria e desconfiada pelos moradores da fazenda, que logo percebem que ela não é como as outras empregadas que costumam trabalhar ali. Ela se apresenta como alguém disposta a aprender e a fazer tudo o que for necessário para garantir o sustento de sua família. No entanto, a primeira pessoa a mostrar hostilidade é Marta, a madrasta de Henrique, o filho mais velho dos Mendonça. Marta, uma mulher arrogante e cheia de poder, logo percebe Clara e sente uma ameaça silenciosa. Não só pelo fato de que Clara é jovem e bonita, mas também porque ela, com sua humildade e simplicidade, parece ser uma presença marcante na fazenda, algo que Marta não está disposta a aceitar. Clara, consciente das tensões no ar, mantém uma atitude reservada. Ela sabe que o ambiente da fazenda é marcado por um certo nível de rigidez, e logo percebe que qualquer erro poderia custar caro para ela. Seus olhos, no entanto, não podem evitar ser atraídos por Henrique, o filho do fazendeiro, que, mesmo distante, observa Clara com curiosidade. Ele a vê trabalhando no curral, cuidando dos animais com uma dedicação admirável. Henrique, embora acostumado ao luxo e ao status que sua posição lhe confere, não consegue deixar de se sentir tocado pela simplicidade e pela força de Clara. Ela parece ser alguém completamente diferente das outras mulheres com quem ele costumava se relacionar, e uma sensação estranha começa a crescer dentro dele, uma sensação de que algo em sua vida está prestes a mudar. Mas ele tenta resistir a esse sentimento, mantendo a distância que seu status social exige. Enquanto isso, Clara se dedica ao trabalho, tentando se ajustar à rotina da fazenda e às rígidas normas que Marta impõe. Ela sente a desconfiança nas olhadas rápidas que recebe e sabe que será um desafio conquistar o respeito e a confiança de todos. Porém, em seu coração, há uma esperança. Há de que sua dedicação e coragem possam, algum dia, trazer paz à sua vida e à de sua mãe. O que Clara ainda não sabe é que, nessa fazenda, ela encontrará não apenas desafios diários, mas também um amor inesperado, que fará sua vida tomar rumos que ela jamais imaginou. Os dias na fazenda começaram a se arranjar para Clara, apesar da recepção gelada que receberá. Ela, com sua dedicação e jeito simples, começava a ganhar a confiança de alguns empregados. No entanto, sempre que Marta estava por perto, Clara sentia a pressão da hostilidade disfarçada. A madrasta de Henrique a vigiava de longe, sem disfarçar o desgosto por sua presença, especialmente quando a via interagindo com os trabalhadores da fazenda. Henrique, por outro lado, se encontrava dividido. Ele, acostumado a tudo que o luxo e o poder de seu sobrenome poderiam oferecer, sentia uma curiosa atração por Clara. Sempre que passava perto do curral ou da cozinha, onde Clara trabalhava, ele não conseguia evitar lançar olhares furtivos. Seus olhos a observavam com uma intensidade que ele não queria admitir, como se algo inexplicável o atraísse para aquela jovem de aparência humilde. Era um olhar desconcertante para ele, que sempre havia se relacionado com mulheres de sua classe social. Mas Clara era diferente. Ela não usava maquiagem. Suas roupas eram simples, mas ela tinha uma energia genuína, uma beleza que não vinha dos adornos, mas da pureza de sua alma. Henrique não sabia o que pensar sobre esses sentimentos novos, confusos, que o tomavam sempre que havia. Ele tentava esconder esse incômodo, mantendo a distância e buscando se concentrar em outras coisas, mas Clara estava sempre lá, mesmo quando ele tentava ignorá-la. Clara, por sua vez, já havia notado Henrique observando-a de longe, mas ela sabia que não deveria alimentar qualquer tipo de esperança. Ele era o filho do fazendeiro, e ela era uma simples empregada, uma mulher sem status ou poder. O que mais a incomodava, no entanto, era o fato de que ela também começava a sentir algo por ele, algo que ela não poderia permitir. O lugar em que estavam não permitia que ela sonhasse com algo além do trabalho árduo e do cuidado com sua mãe. Ela sabia que não podia se deixar levar por esses sentimentos. Uma tarde, enquanto Clara estava no curral, alimentando os animais, Henrique apareceu por lá, aparentemente sem motivo.
Ele estava montado em seu cavalo, fazendo uma inspeção nas propriedades, como sempre fazia. Quando ele se aproximou de Clara, o ambiente ficou tenso. Ela tentou continuar o que estava fazendo, mas seu coração batia mais rápido. Henrique desmontou do cavalo e se aproximou dela com um sorriso discreto, mas cheio de curiosidade. Você sabe cuidar bem dos animais, ele disse, quebrando o silêncio entre eles. Parece que entende do assunto. Clara, surpresa com a aproximação dele, respondeu com um sorriso tímido. Aprendi com meu pai. Ele sempre foi o responsável pelos animais em nossa casa. Henrique a observava com atenção e, por um momento, as palavras pareciam faltar a ambos. A simples troca de olhares era o suficiente para que ambos sentissem a eletricidade no ar. Mas, antes que algo mais fosse dito, Marta apareceu de longe, chamando Henrique com uma urgência disfarçada. Ela sabia que sua presença ali estava gerando algo, e não estava disposta a deixar Henrique se distrair com uma simples empregada. Henrique, relutante, olhou para Clara mais uma vez, e depois se afastou sem dizer nada. Ele se despediu com um aceno de cabeça, mas Clara percebeu o peso nas palavras não ditas. Quando ele desapareceu de vista, ela suspirou, tentando afastar o que acabará de sentir. Mas, no fundo, sabia que não seria fácil. Assim começava uma série de encontros furtivos, olhares carregados de significados não ditos e sentimentos abafados. A conexão entre Clara e Henrique estava apenas começando, mas o caminho à frente estava longe de ser simples. A diferença entre eles, imposta pela sociedade e pelas circunstâncias, ainda era um obstáculo que ambos teriam que enfrentar. E você, de onde está ouvindo essa história? Deixe seu comentário e compartilhe conosco sua opinião. Estamos curiosos para saber o que você está achando até agora. O clima na fazenda dos Mendonça se tornava cada vez mais tenso. Marta, a madrasta de Henrique, não deixava de observar cada movimento de Clara. Ela sentia uma crescente inveja e raiva da jovem, que, apesar de ser apenas uma empregada, parecia conquistar a simpatia e atenção de todos, especialmente a de Henrique. Marta, que sempre controlou a fazenda e os habitantes ao seu redor com mãos de ferro, não tolerava que alguém ameaçasse seu domínio, ainda mais alguém tão humilde quanto Clara. A cada dia que passava, Marta se tornava mais hostil. Ela não só fazia questão de vigiar Clara, como também a repreendia constantemente, criticando seu trabalho e criando problemas onde não havia nenhum. Isso fazia com que a jovem se sentisse ainda mais desconfortável. Clara sabia que qualquer erro, por menor que fosse, poderia ser o suficiente para que Marta a afastasse de vez da fazenda. Mas, no fundo, ela sabia que o verdadeiro obstáculo não era apenas Marta, mas os próprios sentimentos que começavam a crescer dentro de seu coração, sentimentos que a ligavam a Henrique, e que ela não queria, nem podia, admitir. Henrique também sentia pressão, mas de forma diferente. Ele não entendia a atitude de sua madrasta, que parecia fazer de tudo para afastá-lo de Clara. Quando estava com ela, Henrique sentia uma conexão que ele não conseguia ignorar. Clara o fazia se sentir mais leve, mais humano, como se, ao seu lado, ele pudesse finalmente ser ele mesmo, longe das obrigações de ser o filho do fazendeiro, longe da pressão de seu status. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que não poderia ser visto com Clara da forma que estava. A diferença entre eles era evidente. Ele, herdeiro da fazenda, e ela, simples empregada, de origem humilde. O que o fazia sentir uma mistura de culpa e desejo, dois sentimentos que ele tentava reprimir, mas que só pareciam crescer a cada olhar trocado. Enquanto isso, Marta continuava a agir de forma cada vez mais agressiva. Um dia, quando Clara passava pela sala grande, Marta a abordou com um sorriso falso e um tom de voz melancólico. Você acha que vai ficar aqui muito tempo, Clara? Marta perguntou, a ironia em sua voz claramente perceptível. Clara, surpresa com a pergunta, tentou não mostrar o desconforto. Estou aqui para trabalhar, senhora. Apenas isso. Marta a observou com uma expressão de desdém. Ah, sim. Trabalhar. Mas como uma simples empregada, não é mesmo? Não se esqueça de que, por mais que você faça o seu trabalho bem feito, você não será nada mais do que isso.
Não espere ser tratada como algo mais. Essas palavras cortaram Clara como uma lâmina afiada. Ela não respondeu, apenas abaixou a cabeça e se afastou. A pressão aumentava, e as palavras de Marta ecoavam em sua mente. No entanto, Henrique, que estava observando de longe, percebeu a troca entre Clara e sua madrasta. A raiva que sentiu naquele momento foi imediata. Ele não suportava ver Clara sendo humilhada, especialmente por alguém como Marta, que sempre se colocou como superior a todos. Clara, espere, Henrique disse, indo atrás dela. Quando percebeu que ela estava indo embora, visivelmente afetada pela conversa, Clara se virou, surpresa ao vê-lo ali. Seus olhares se cruzaram por um instante, e ela sentiu um arrepio correr por seu corpo. Está tudo bem, Henrique. Não se preocupe. Henrique não acreditou nela. Marta tem seus modos, mas você não precisa se abaixar a isso. Não permita que ela a faça se sentir menor. Clara, com um sorriso forçado, agradeceu, mas dentro de si, ela sabia que a situação estava longe de ser simples. Marta estava disposta a tornar sua vida ainda mais difícil, e o mais difícil de tudo era o fato de que Clara não sabia até onde Henrique estava disposto a ir para protegê-la. O caminho deles ainda estava cheio de obstáculos, e Marta não estava disposta a deixá-los em paz. Mas o que Clara ainda não sabia era que a tensão que surgia entre ela, Henrique e Marta seria apenas o começo de algo muito mais complicado e doloroso. Após o acidente com o cavalo, Henrique estava visivelmente ferido, mas não com feridas profundas. Clara, por reflexo, correu para ajudá-lo, sem hesitar. Ela não era apenas cuidadosa, mas também rápida em agir, como se já tivesse praticado esse tipo de cuidado em outras situações. Ele, um tanto surpreso com a dedicação de Clara, não pôde deixar de sentir uma admiração crescente por ela. Ela o ajudou a se levantar, com as mãos fortes e cheias de experiência, e isso fez Henrique perceber algo que ele ainda não havia percebido antes. Clara era mais forte, mais capaz do que ele imaginava. Henrique, com um sorriso tímido, a agradeceu. Não sei como teria ficado se você não tivesse aparecido. Fico feliz que esteja aqui. Clara, um pouco embaraçada, apenas acenou com a cabeça, sem saber o que dizer. Eu só estava no lugar certo na hora certa. Henrique a observava com um novo olhar, um olhar que antes era só curiosidade, mas agora estava mais carregado de respeito. Algo em Clara fazia com que ele a visse com outros olhos. Não era apenas uma empregada, como ele pensava antes. Havia algo nela que mexia com ele, algo autêntico, algo que ele não via em muitas das pessoas com quem interagia. Apesar de estar impressionado com sua atitude, ele sabia que a diferença entre eles ainda era um abismo. Ele, filho do fazendeiro, e ela, uma simples empregada. Mas as regras sociais que ele sempre respeitou pareciam agora falhas, quase irrelevantes diante da conexão que sentia. Nos dias que se seguiram, Henrique começou a procurar mais oportunidades para estar perto de Clara. Nada óbvio, nada forçado. Mas ele começava a aparecer onde ela estava, discretamente, tentando puxar pequenas conversas. Às vezes sobre o tempo, outras sobre os animais. Mas, de alguma forma, essas conversas tornaram-se momentos de descoberta para ambos. Henrique começava a conhecer o lado de Clara que ele nunca imaginou que existisse. Sua força, sua sabedoria, até a tristeza que ela carregava, algo que ele não poderia ignorar. Clara, por sua vez, ficava cada vez mais desconfortável com essas aproximações. Ela sabia que isso não era certo. Henrique era o filho do patrão, e ela era apenas uma empregada. As regras não permitiam que algo como aquilo se desenvolvesse. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela começava a se abrir, algo que ela não conseguia controlar. A presença de Henrique a fazia sentir-se viva de uma maneira que nunca imaginou. Porém, ao mesmo tempo que essa conexão se aprofundava, Marta continuava observando tudo. Ela percebia o que estava acontecendo e não gostava nem um pouco. A desconfiança em relação a Clara se intensificava, e ela estava disposta a fazer de tudo para impedir qualquer aproximação entre ela e Henrique. Está gostando da história? Não deixe de se inscrever no canal para acompanhar todas as emoções dessa trama.
Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum capítulo dessa jornada cheia de reviravoltas. Vamos juntos descobrir o que vai acontecer a seguir. Os dias na fazenda dos Mendonça seguiam sua rotina, mas a tensão entre Clara e Henrique começava a se intensificar a cada novo encontro. O que antes era um simples olhar furtivo agora se transformava em conversas cheias de significados não ditos. Ambos se viam mais e mais, sempre que podiam, tentando manter as aparências, mas sem conseguir esconder o que sentiam. A química entre eles era inegável. Entretanto, a presença de Marta tornava as coisas muito mais complicadas. Ela estava sempre atenta, observando cada movimento de Clara e de Henrique, pronta para qualquer deslize. O controle de Marta sobre a fazenda, especialmente sobre Henrique, parecia imbatível. Ela sabia como manipular as situações a seu favor, e isso fazia Clara se sentir ainda mais isolada. Certa manhã, enquanto trabalhava na cozinha, Clara ouviu uma conversa vinda do casarão. Ela estava perto o suficiente para ouvir as vozes de Marta e de um homem desconhecido. Aproximou-se com cautela, tentando não ser percebida, e escondeu-se atrás da porta para ouvir melhor. Marta falava com o homem em um tom baixo, quase conspiratório, e Clara não conseguiu evitar de se inclinar um pouco mais para ouvir. As palavras que ela escutou a deixaram desconcertada. Não podemos deixar Henrique saber da verdade. Se ele descobrir, tudo estará perdido, disse Marta, em um tom sério. O garoto está começando a questionar tudo, e isso não é bom para nós. Você tem certeza de que ele não vai encontrar o que está procurando? Respondeu o homem, com uma voz grave. Marta suspirou, claramente irritada. Ele é teimoso, mas não sabe o que está em jogo. Vamos dar um jeito nisso, e quando ele se afastar de Clara, ele nunca mais terá motivos para voltar. Clara, com o coração acelerado, se afastou rapidamente da porta, sem ser vista. As palavras de Marta ecoavam em sua mente, cheias de ameaças e segredos. O que ela queria dizer com a verdade? E como isso poderia afetar Henrique? O que estava sendo escondido? Era algo que ela precisava descobrir, mas, ao mesmo tempo, sabia que se mexesse demais, poderia se colocar em perigo. Nos dias seguintes, Clara não conseguia tirar a conversa de sua cabeça. Ela sentia uma crescente necessidade de entender o que estava acontecendo nos bastidores da fazenda. Havia algo muito errado, e ela não podia ficar alheia a isso. Quando Henrique apareceu no curral novamente, Clara sabia que tinha que falar com ele. Algo dentro dela a impulsionava a contar a ele sobre o que ouvirá. Mas, ao mesmo tempo, o medo de se envolver mais do que já estava a consumia. Henrique, ela disse, hesitante, enquanto ele a observava. Eu preciso te contar algo que ouvi. Não sei se é importante, mas tem algo acontecendo aqui. Algo que você precisa saber. Henrique a olhou, com um olhar preocupado. O que você ouviu, Clara? Ela olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava por perto, e se aproximou dele. Eu ouvi uma conversa entre Marta e um homem. Eles falavam sobre esconder algo de você. Falavam sobre a verdade e como isso poderia mudar tudo. Henrique franziu a testa, claramente incomodado. O que você quer dizer com isso? O que estão escondendo de mim? Clara não sabia o que responder. O que ela deveria dizer? O que ela poderia realmente contar a eles sem colocar tudo em risco? O que Marta queria esconder? E por que tudo isso parecia girar em torno dela? Eu não sei, Clara respondeu, a voz trêmula. Mas eu sinto que você está sendo manipulado. Eu não sei o que fazer, mas acho que você precisa saber o que está acontecendo. Henrique a olhou por um momento, pensativo. Obrigado, Clara. Vou investigar isso mais a fundo. Não vou deixar ninguém me manipular. Apesar das palavras de Henrique, Clara ainda sentia que algo muito maior estava em jogo, algo que poderia mudar o destino de todos na fazenda. E ela sabia que, mais uma vez, estava se envolvendo em uma situação que poderia destruir tudo o que ela mais temia. A tensão entre Clara e Henrique crescia a cada dia. Cada olhar, cada palavra trocada entre eles parecia carregar um peso crescente.
As conversas discretas no curral e os encontros inesperados se tornaram o único alívio para ambos em um ambiente de desconfiança crescente, mas também de algo mais, algo que eles tentavam esconder. O desejo, a atração entre eles, estava se tornando difícil de ignorar. Clara, por mais que tentasse resistir, não conseguia mais negar o que sentia por Henrique. Ela, que sempre foi focada em trabalhar para sustentar sua mãe e sobreviver, agora se via dividida entre o amor proibido que florescia em seu coração e a realidade de sua posição na fazenda. Henrique era o filho do patrão, e ela era apenas uma empregada, sem direito a ambições que ultrapassassem os limites da sua vida simples e marcada pela luta. Henrique, por sua vez, estava perdido. Ele sabia que estava se apaixonando por Clara, mas a diferença entre eles era evidente demais. A posição social, o peso da família, e os olhos de Marta vigiando-o a cada passo impediam-no de agir com a liberdade que seu coração pedia. Mas ele também sabia que não poderia mais ignorar o que sentia. O desejo que crescia dentro dele estava se tornando incontrolável. Uma tarde, quando o sol começava a se pôr e o clima na fazenda estava mais tranquilo, Henrique foi ao celeiro. Ele estava sozinho, buscando um momento de paz para pensar. Mas, ao entrar, encontrou Clara ali, também em busca de um respiro da pressão do dia. Eles se encararam por um momento, sem palavras, como se a cena já tivesse sido escrita no destino deles. O silêncio se tornava cada vez mais denso. Clara tentou se afastar, mas algo a fez hesitar. Henrique deu um passo em sua direção. Seus olhos estavam fixos nela, e ele não conseguia mais se controlar. Ele não podia mais fingir que nada estava acontecendo, que nada havia mudado entre eles. Clara olhou para ele, com os olhos quase suplicantes, e sentiu seu coração bater mais rápido. A distância entre eles, que antes parecia insuperável, agora desaparecia. E então, sem mais palavras, ele a puxou para si e a beijou. O beijo foi intenso, carregado de toda a frustração, o desejo reprimido e a paixão que ambos tentavam esconder. Clara, surpreendida no início, não demorou para responder. O beijo se tornou algo mais, algo que eles não podiam mais negar, mas também sabiam que não podiam manter. Era o beijo de dois corações que se buscavam, mas que estavam à beira de se perderem. Quando o beijo terminou, ambos ficaram ali, ofegantes, em silêncio. Era como se o mundo inteiro tivesse parado por aquele momento. Mas, então, uma criada apareceu à porta, vendo a cena. Seus olhos se arregalaram, e o tempo pareceu voltar ao normal. Eu vi o que aconteceu, a criada disse, com um sorriso malicioso, antes de sair correndo para espalhar a fofoca. O impacto foi imediato. O burburinho se espalhou pela fazenda como fogo em capim seco. A história logo chegou aos ouvidos de Marta, que não ficou nem um pouco surpresa. Ela já desconfiava da aproximação entre Clara e Henrique, e agora tinha a desculpa perfeita para agir. Henrique, com a expressão perturbada, se afastou de Clara. "O que fazemos agora?" ele perguntou, olhando para ela com um misto de confusão e culpa. Clara, com os olhos marejados, não sabia o que responder. Ela sabia que aquilo mudaria tudo. Eles haviam ultrapassado uma linha que não poderiam mais voltar atrás. Mas agora, mais do que nunca, ela sentia que o caminho à frente seria ainda mais difícil. As consequências daquele beijo seriam mais profundas do que eles imaginavam. O beijo que Henrique e Clara haviam trocado no celeiro se espalhou rapidamente pela fazenda. O simples ato de carinho entre eles, que na visão deles era um momento privado e espontâneo, agora estava exposto para todos. As palavras da criada maliciosa correram como fogo entre os empregados, e logo a notícia chegou aos ouvidos de Marta. Ela, que sempre esteve atenta a cada movimento de Clara, sentiu que, finalmente, tinha a oportunidade de afastá-la de Henrique para sempre. Marta, furiosa, sabia que tinha que agir rápido. Ela não podia permitir que o romance entre Clara e Henrique se concretizasse. Para ela, Clara era uma ameaça à ordem que ela havia estabelecido na fazenda, a sua posição de controle sobre Henrique, principalmente, a herança da família. O que Marta não sabia era que o segredo sobre a verdadeira herança de Henrique estava prestes a vir à tona, e com ele, tudo o que ela havia construído poderia ruir. No dia seguinte,
Marta se aproximou de Henrique com um sorriso disfarçado de preocupação. Ela fingia não saber de nada, mas sua expressão traiçoeira não passava despercebida. Henrique, ela começou, tentando manter a calma. O que aconteceu ontem no celeiro? Não me pareceu apropriado. Você sabe o que isso pode significar, não sabe? Henrique a olhou, desconcertado. O que você está querendo dizer, Marta? Eu não fiz nada errado. Você sabe muito bem o que fez, Henrique, respondeu Marta, com um tom mais severo. Não podemos permitir que qualquer pessoa duvide da nossa honra e dos nossos valores. Aquela garota, Clara, é uma empregada. Não é para você se envolver com ela. Henrique sentiu um impulso de raiva, mas tentou manter o controle. Ele sabia que Marta tinha seus próprios interesses, e seu comentário estava mais ligado ao medo de perder o controle sobre a fazenda e a herança do que a uma preocupação genuína com sua felicidade. Marta, eu sei o que você está tentando fazer, Henrique disse, com a voz firme. Não vou deixar você mandar na minha vida como sempre fez. Clara é uma pessoa boa, e ela merece respeito. Marta, percebendo que não poderia mais controlar o filho dessa maneira, passou a adotar uma abordagem mais cruel. Ela foi até o pai de Henrique, o patriarca da fazenda, e contou uma versão distorcida dos acontecimentos. Ela o convenceu de que Clara estava manipulando Henrique para ganhar sua confiança e desestabilizar a família Mendonça. O patriarca, sempre preocupado com a imagem da família, ficou preocupado com a fofoca e a possibilidade de que a situação se tornasse um escândalo. Ele não sabia a verdade, mas seu medo de que a ordem da fazenda fosse desestruturada o fez tomar uma decisão drástica. Ele chamou Clara à sua presença e a demitiu imediatamente, sem ouvir sua versão da história. Clara, surpresa e devastada, não conseguiu encontrar palavras para expressar a dor e a confusão que sentia. Ela sabia que Marta estava por trás de tudo, mas a injustiça ainda pegava de surpresa. Sem outra opção, Clara foi expulsa da fazenda sob a chuva, com o coração apertado e sem saber o que o futuro lhe reservava. Ela não queria acreditar que Henrique, o homem por quem se apaixonara, estava se afastando dela tão facilmente. Enquanto isso, Henrique, sem saber da demissão de Clara, procurava por ela na fazenda. Ele a chamou, mas não conseguiu encontrá-la. A tensão que ele sentia dentro de si aumentava a cada momento. Ele não sabia o que fazer. Sua mente estava dividida entre o que sentia por Clara e o peso das expectativas familiares que ele não podia ignorar. Quando finalmente soube o que havia acontecido, a raiva tomou conta de Henrique. Ele foi até o pai e confrontou-o diretamente. Como você pôde fazer isso, pai? Henrique gritou, sua voz cheia de dor e raiva. Clara não merecia ser tratada assim. Não era isso que ela merecia. O patriarca, com a expressão fria, respondeu. Ela está fora da fazenda, Henrique. Não há mais o que discutir. Mas, no fundo, Henrique sabia que isso não poderia ser o fim. Ele amava Clara e sabia que ela não merecia aquilo. A partida de Clara foi um golpe doloroso, mas também o que finalmente o fez perceber que ele não podia mais viver de acordo com as expectativas de sua família. Ele precisava tomar uma decisão e ir atrás de sua felicidade. Após a ajuda de Clara com o acidente do cavalo, Henrique começa a procurar por ela sempre que pode, em busca de conversas furtivas e momentos de proximidade. As interações se tornam mais intensas. Com o tempo, os dois vão se conhecendo melhor. Clara, inicialmente relutante, começa a se abrir para ele. O ambiente rural, sempre pacato e tranquilo, agora parece carregar uma energia mais densa e carregada de sentimentos. Num final de tarde, Clara está no celeiro, organizando algumas ferramentas, quando sente a presença de Henrique. Ele aparece na entrada, mas, dessa vez, não há palavras. A tensão no ar é palpável. Ambos se aproximam, e em um instante de silêncio, sem nada mais a dizer, os dois se beijam. O beijo é breve, mas intenso, marcado pela urgência de um amor proibido e impossível. Infelizmente, a cena não passa despercebida. Uma criada fofoqueira que passava pelo celeiro os vê, imediatamente, espalha a fofoca pela casa. O rumor se espalha rapidamente como fogo em capim seco. Essa traição emocional coloca Henrique em um dilema ainda maior.
e ele começa a sentir o peso da culpa e da expectativa de sua família. Marta, sua madrasta, não perde tempo e começa a pressionar para que Henrique se afaste de Clara, preparando um confronto que será devastador para todos. Essa parte vai servir como ponto de virada, onde o segredo que os dois guardavam começa a desmoronar, e as consequências desse romance inesperado começam a pesar sobre os personagens. No dia seguinte, a casa dos Mendonça está em alvoroço. O beijo furtivo entre Henrique e Clara no celeiro se espalha como um incêndio fora de controle. Os sussurros e olhares curiosos são inevitáveis, e Clara já sente o peso da vergonha e do julgamento em cada esquina da fazenda. As empregadas olham para ela com desdém, enquanto os peões trocam olhares preocupados. Todos sabem que algo está prestes a acontecer, mas ninguém tem coragem de falar abertamente sobre o que virá. Marta, ao ouvir a fofoca, explode em raiva. Ela sempre detestou Clara, mas agora sua raiva alcança níveis que antes ela não sabia que existiam. Marta se sente traída, não apenas pela jovem empregada, mas pelo próprio Henrique, que, na visão dela, a desonrou ao se envolver com uma mulher de origem humilde. Sentindo-se ameaçada pela possibilidade de perder o controle sobre a fazenda, a matriarca não perde tempo e manda chamar Henrique. O filho do patrão chega à sala grande, onde Marta já o espera com um olhar gelado. Ela o acusa de desonrar a família, de não ter respeito pelas tradições, e pior, de colocar sua herança em risco por causa de uma empregada. Marta grita com Henrique, dizendo-lhe que ele jogou toda a sua educação e privilégios pela janela por causa de Clara. Henrique, calado e com o rosto pálido, tenta explicar que o que aconteceu foi algo genuíno, um sentimento que ele não consegue controlar. Mas as palavras não são suficientes para Marta, que, em seu desespero para manter o controle da família, avança de forma cruel. Ela exige que ele a esqueça e que nunca mais se aproxime de Clara, sob pena de perder tudo o que sempre conheceu, inclusive a herança. Diante do ultimato de sua madrasta, Henrique não sabe o que fazer. O coração grita por Clara, mas sua mente, influenciada pelas palavras de Marta, começa a questionar se ele realmente poderia estar disposto a perder tudo para viver esse amor. A pressão sobre ele é demais, e sua decisão será drástica e arriscada. No fundo, Henrique sabe que, se continuar com Clara, ele estará abandonando o futuro que sempre conheceu. No entanto, ele não consegue esquecer o olhar de Clara, o sorriso tímido, a sensação de que ela era, de alguma forma, a única pessoa que o compreendia de verdade. O amor deles não poderia ser descartado com facilidade, mas as ameaças de Marta começam a tomar forma, e a realidade começa a bater à porta. O pai de Henrique, que havia ficado em silêncio até aquele momento, toma uma atitude, e a tensão na fazenda atinge seu ponto máximo. Ele exige que Henrique escolha entre a família e a mulher que ama. A cena termina com Henrique em um conflito interno devastador. Ele precisa tomar uma decisão, mas essa decisão pode custar-lhe tudo o que ele sempre teve. A partir desse momento, a situação se torna ainda mais complicada, e o futuro de todos parece incerto. O drama de um amor proibido, as ameaças de Marta, a pressão da família e o dilema de Henrique tornam a história ainda mais envolvente e cheia de emoção. Todos os personagens, agora, estão à beira de uma reviravolta que mudará para sempre suas vidas. A tensão na fazenda dos Mendonça atinge um ápice. Henrique, após o confronto com Marta, sente uma dor imensa no peito. Ele sabe que, para viver ao lado de Clara, terá que abrir mão de uma vida de conforto e privilégio. Ele olha para a porta da casa grande, onde sua vida inteira foi construída, e sente uma angústia profunda. Ele sempre teve tudo o que o dinheiro poderia oferecer, mas agora, tudo parece vazio e sem sentido. Só o amor por Clara lhe dá alguma esperança. Decidido a tomar uma atitude, Henrique se dirige até o escritório do pai, onde sempre discutiram os assuntos da fazenda. O ar está denso, o silêncio quase sufocante. Ao entrar, ele encontra o homem que sempre admirou e que, por toda a sua vida, foi uma referência. O velho fazendeiro, com o semblante sério, observa o filho se aproximar, sem dizer uma palavra. Henrique, então, toma coragem. Ele sabe que sua decisão mudará tudo. Com a voz firme, mas carregada de emoção, ele diz: Pai,
Eu amo Clara. E vou ficar com ela. Não importa o que aconteça. Ela é quem eu escolho. O pai o olha, sem palavras por um longo momento. O silêncio entre os dois é esmagador, como se o mundo estivesse esperando a resposta do fazendeiro. Finalmente, o homem fala, e suas palavras caem como um peso sobre Henrique. Você está jogando sua vida fora por uma empregada, Henrique. Não vou permitir que você destrua tudo o que construímos. Se for esse o seu caminho, não será mais meu filho. A dor nas palavras do pai é imensa. Henrique, com o coração apertado, sente o peso de sua escolha. Mas ele já não tem mais dúvidas. O amor que sente por Clara é mais forte que qualquer privilégio ou promessa de herança. Ele olha nos olhos do pai e diz, com firmeza, então, adeus. Henrique sai do escritório, sentindo o peso da decisão que acaba de tomar. Ele sabe que, ao se afastar da fazenda e da família, está abrindo mão de uma vida inteira. Mas também sabe que o amor que sente por Clara é a única coisa que realmente importa. Ele precisa encontrá-la, precisa dizer a ela o que sente e tomar as rédeas do seu próprio destino. Antes de seguir, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo se você está emocionado com essa história e ansioso para ver o que acontece a seguir. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque o próximo capítulo promete muitas surpresas e reviravoltas. Vamos juntos nessa jornada cheia de emoção e drama. Deixe o seu like agora e compartilhe esse conto com os amigos. A notícia de Henrique ter desafiado o pai corre pela fazenda como um incêndio, e logo chega aos ouvidos de Marta. Ela, sempre calculista e implacável, não perde tempo em tentar controlar a situação. Desde o início, ela viu Clara como uma ameaça ao seu poder. E agora que Henrique tomou uma decisão que pode destruir a ordem estabelecida, Marta prepara sua jogada final. Com a expressão fria e imperturbável, Marta se aproxima de Clara. As palavras dela são afiadas como facas. Henrique não vai voltar atrás. Você o afastou da família e do futuro que ele tinha. Não vou permitir que essa história termine assim. Você vai desaparecer da vida dele, ou a sua vida vai ser um inferno. Clara sente o peso das palavras de Marta, mas ela não se intimida. Ela não quer dinheiro, não quer favores. O que ela sempre quis foi o direito de ser amada e respeitada, mas a madrasta de Henrique não está disposta a deixar isso acontecer. Marta, com um sorriso de desprezo, faz uma oferta tentadora, mas cruel. Eu sei o quanto você precisa de dinheiro, Clara. Eu posso te dar tudo o que você sempre quis, uma vida confortável, longe dessa fazenda, longe de Henrique. Eu posso até ajudá-la a recomeçar em outro lugar, sem ninguém sabendo do seu passado aqui. Só preciso que você saia de vez da vida dele. Clara, com as mãos trêmulas, olha para Marta, surpresa com a proposta. Ela nunca imaginou que a mulher que sempre a desprezou faria uma oferta tão tentadora. Mas Clara sabe o que é certo e o que é errado. Ela não quer dinheiro, não quer uma vida fácil se isso significar trair seu amor por Henrique. Ela recusa, com uma firmeza que a surpreende até mesmo a si mesma. Não vou aceitar sua proposta. Eu amo Henrique e, independentemente de tudo, vou ficar com ele. Não há nada que você possa fazer para me afastar dele. Marta, com o rosto contorcido de raiva, percebe que sua estratégia não funcionou. Ela nunca imaginou que Clara fosse tão resistente. Mas a vingança de Marta não tem limites, e ela sabe que, mesmo sem poder contar com a ajuda de Clara, a batalha está longe de terminar. Clara, determinada e firme, volta à sua rotina de trabalho, mas sabe que o futuro é incerto. A ameaça de Marta ainda paira sobre ela, e as coisas vão se complicar ainda mais. No fundo, Clara tem uma sensação de que o pior ainda está por vir. Após o confronto com o pai e a rejeição da proposta de Marta, Henrique decide que não pode mais ficar na fazenda. Ele sente que a pressão de todos ao seu redor é demais para ele carregar. O amor por Clara ainda queima em seu peito, mas o medo das consequências o paralisa. Ele sabe que, se continuar, não será mais bem-vindo ali. A fazenda, onde cresceu e que sempre conheceu, agora se sente como uma prisão. Uma noite, depois de uma discussão acalorada com seu pai, Henrique decide fugir. Ele não avisa a ninguém. Deixa tudo para trás,
até mesmo os bens materiais que a fazenda lhe ofereceria. Em um momento de desespero e indecisão, ele pega apenas uma mochila e parte em silêncio, desaparecendo pela escuridão da noite. Clara, ao acordar no dia seguinte, sente uma angústia inexplicável. Algo parece estar errado, mas ela não sabe o que é. Quando tenta procurá-lo, não encontra mais vestígios de Henrique. A fazenda está vazia de vida, sem os risos, sem o calor de sua presença. Em um impulso, ela vai até o quarto dele, mas as malas estão vazias. O medo a consome, e ela começa a questionar se foi ela quem o afastou. Os dias seguintes são um pesadelo para Clara. Marta, ao saber que Henrique desapareceu, faz questão de espalhar a ideia de que Clara foi a responsável por sua fuga. Diz que ela o envenenou com suas promessas e que, com seu charme, conseguiu destruir a família dos Mendonça. Clara é acusada de ser a vilã da história, a culpada por tudo o que aconteceu. A fazenda, agora tomada por rumores e fofocas, começa a se afastar dela. Em meio a essa tormenta, Clara é expulsa da fazenda. Sem nenhum olhar de despedida de Henrique, ela é mandada embora com apenas a roupa do corpo e o coração partido. Chove forte no dia em que ela é despejada, e as lágrimas se misturam com a água que cai do céu. As palavras de Marta ecoam em sua mente, mas Clara mantém sua dignidade. Ela sabe que a verdade, embora difícil, será um dia revelada. Com a coragem de quem não tem mais nada a perder, Clara pega a estrada e vai embora, decidida a criar o filho que carrega no ventre, sozinha, longe de tudo o que conhece. A fazenda dos Mendonça, que ela imaginava ser seu refúgio, agora é apenas um lugar de dor e perda. O caminho que se abre à frente é incerto, mas Clara não se rende. Ela decide seguir em frente, mesmo sem saber o que o destino tem reservado para ela. O amor por Henrique é sua única força, mas o medo de nunca mais vê-lo a acompanha. Dias se passaram desde que Clara foi expulsa da fazenda dos Mendonça. A chuva, que parecia não cessar, se misturava com as lágrimas que ela derramava em silêncio, enquanto caminhava pela estrada, carregando a dor da perda. Sem rumo, sem apoio, ela seguiu em frente, até que finalmente chegou a um vilarejo distante. Ali, ela tentou recomeçar sua vida, com o único bem que ainda possuía, o filho que carregava em seu ventre. Naquele pequeno vilarejo, Clara alugou uma pequena casa de madeira, simples, mas suficiente para começar uma nova vida. O tempo passou devagar, com ela trabalhando como lavadeira e ajudando em pequenas tarefas para garantir o sustento. A saudade de Henrique a consumia todos os dias, mas ela tentava se manter forte, por causa de Lucas, o filho que ela trouxe ao mundo com tanto amor e esperança. Foi então, em uma manhã fria, que um velho peão da fazenda dos Mendonça apareceu na porta de sua casa. Ele estava com um semblante sério, e nas mãos, carregava um envelope amarrotado. O coração de Clara quase parou ao vê-lo. Ela sabia que aquele homem tinha vindo diretamente de um passado que ela tentava deixar para trás. O velho peão entregou-lhe a carta com cuidado, dizendo: Henrique pediu que eu entregasse isso a você, antes de sumir. Ele não queria que você ficasse sem saber o que aconteceu. Clara, com as mãos trêmulas, segurou o envelope, olhando por um momento, antes de rasgá-lo e abrir a carta. A letra de Henrique, firme e sincera, estava ali, escrita com dor e arrependimento. Ele explicava o motivo de sua fuga. Revelava que, após o confronto com seu pai e a pressão de Marta, ele se sentiu completamente perdido, sem saber como lutar contra o que a vida lhe impunha. Ele a amava profundamente, mas acreditava que não poderia mais suportar a luta pela sua felicidade sem sacrificar a paz de todos à sua volta. Por isso, ele se afastou, para que ela pudesse viver sua vida, sem sofrer mais por causa dele. Henrique também contou, com tristeza, que durante sua fuga, foi ameaçado por homens enviados por Marta. Ele teve que fugir para proteger a si mesmo e a Clara. A carta continuava, mencionando que ele nunca a esqueceria, mas que, por enquanto, não poderia voltar. Ele a pediu para seguir em frente com a vida, e que, um dia, se as estrelas conspirassem a seu favor, ele voltaria para buscá-la. As palavras de Henrique cortaram Clara como uma faca. Ela sentiu cada letra como uma dor visceral, uma dor que ela já sabia ser a sua,
mas agora confirmada de maneira cruel. Mas, no final da carta, havia uma promessa que lhe dava uma leve esperança. Sei que a vida nos separou por agora, mas você sempre será a minha luz. Nunca duvide do meu amor por você. A carta caiu das mãos de Clara, e ela se deixou cair no banco de madeira, com lágrimas silenciosas rolando pelo seu rosto. A dor da saudade, da separação e da incerteza tomou conta de seu corpo. Mas, ao mesmo tempo, algo naquelas palavras a manteve viva. Henrique ainda a amava, e isso a impulsionava a continuar. Ela sabia que, no fundo, ele não a havia abandonado. Ele a amava, e esse amor não podia ser apagado tão facilmente. Agora, com a carta em suas mãos e o coração cheio de emoções conflitantes, Clara se preparava para seguir em frente, com a esperança renovada de que um dia, no futuro, o destino os reuniria novamente. Ela não sabia como, nem quando, mas sabia que o amor deles jamais seria apagado. Clara passou os meses seguintes com o coração pesado, mas também com uma força que ela nunca soubera que possuía. A vida, apesar das dificuldades, seguia seu curso no vilarejo. Ela trabalhava para garantir que seu filho, Lucas, tivesse uma vida digna, longe da fazenda dos Mendonça, longe da dor e das traições. A saudade de Henrique nunca a deixou, mas ela tentou se concentrar no presente e criar seu filho com todo o amor que ele merecia. Porém, com o passar do tempo, Clara começou a sentir algo diferente. Seus sentidos estavam mais aguçados, e um cansaço constante tomou conta de seu corpo. Os enjoos matinais, que começaram a aparecer de forma sutil, logo se tornaram uma preocupação. Em uma manhã, ao acordar, Clara se olhou no espelho e percebeu algo que já sabia, mas que ainda assim a assustava. Ela estava grávida. O medo e a surpresa tomaram conta dela, mas ao mesmo tempo, uma sensação de ternura preencheu seu peito. Ela sentia que, mesmo com a solidão e as adversidades, a vida estava lhe dando mais uma chance de ser feliz. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta lhe rondava a mente. Como ela faria para criar esse novo filho sozinha? Sem Henrique, sem apoio, em um mundo que parecia tão implacável. Com o tempo, a barriga de Clara começou a crescer, e o vilarejo logo soube da novidade. Embora ela fosse bem recebida pelos moradores, a sombra do passado ainda pairava sobre ela. Clara sabia que seu filho, Lucas, teria um irmão ou irmã, mas o peso da situação fazia com que ela se sentisse dividida entre a esperança e o medo do futuro. Foi então que ela decidiu, com coragem, contar ao pequeno Lucas, seu filho de apenas 3 anos, sobre a chegada do irmão ou irmã. Sentada em uma pequena cadeira de madeira na cozinha, Clara abraçou Lucas com ternura e disse, com um sorriso, "Você vai ser o irmão mais velho, Lucas. Vai ter um amiguinho para brincar com você. Vai ser maravilhoso." Lucas, com os olhos brilhando, tocou a barriga de Clara e perguntou, "Vai ser igual a mim, mãe?" Clara sorriu, tentando conter as lágrimas, e respondeu, "Sim, meu amor. Vai ser muito parecido com você." No fundo, Clara sabia que a chegada de mais uma vida seria sua maior bênção, mas ela também sabia que a jornada à frente seria cheia de desafios. Contudo, ela estava disposta a enfrentá-los, por ela mesma e por seus filhos. E você? O que está achando dessa história até agora? Deixe seu comentário abaixo e me conte sua opinião. Eu adoro saber o que vocês estão pensando. O tempo, como sempre, passou rápido. O vilarejo onde Clara se estabeleceu se tornou sua casa, e ela conseguiu, com muito esforço, criar Lucas e o bebê que nasceu no inverno seguinte. O nome dela era Sofia, uma menina cheia de vida, com olhos brilhantes e uma risada doce que iluminava até os dias mais nublados. Clara, com seu espírito resiliente, transformou a pequena casa de madeira em um lar acolhedor. Cada canto, cada detalhe, foi tocado por seu amor e dedicação. Apesar das dificuldades, ela nunca perdeu a esperança. E o maior presente de todos foi ver Lucas crescer com tanto carinho, aprendendo a ser um bom irmão para Sofia. Porém, apesar da rotina tranquila, Clara nunca conseguiu esquecer Henrique. Ela o amava com uma intensidade que, às vezes, parecia não ser deste mundo. Cada noite, antes de dormir, ela se perguntava se ele estava bem,
se algum dia ele voltaria. Mas a vida, por mais cruel que fosse, a forçava a seguir em frente, a criar seus filhos sozinha, com todo o amor e a força que ela tinha dentro de si. Até que, uma tarde, quando o sol estava baixo e a brisa quente passava por entre as árvores, uma figura familiar apareceu à porta de sua casa. Clara, ao ver aquele homem, ficou paralisada. O rosto magro, o cabelo mais curto, mas os olhos, aqueles olhos que ela jamais havia esquecido. Era Henrique. Ele estava ali, em carne e osso, com a mesma expressão de arrependimento e dor que ela recordava, mas agora, ele estava marcado pela vida que havia vivido nos últimos anos. Henrique, com uma voz embargada e uma súplica no olhar, disse: Clara, me perdoa. Eu fui um tolo. Fui atrás do que achava que seria a solução, mas me perdi. Eu nunca te esqueci. Nunca. Clara, com o coração batendo forte no peito, não sabia o que dizer. As palavras pareciam fugir, e as emoções se misturavam em um turbilhão. Ela olhou para seus filhos, que estavam brincando no jardim, e sentiu que, naquele momento, sua vida mudaria mais uma vez. Henrique se aproximou ainda mais, com os olhos cheios de lágrimas. Ele caiu de joelhos, pediu desculpas e disse: Eu não sabia o que fazer, mas agora, eu sei. Eu quero voltar. Quero ser parte da sua vida, da vida dos nossos filhos. Clara olhou para ele, com um misto de incredulidade e amor. A dor de todos esses anos, as noites solitárias e as perguntas sem respostas, começaram a vir à tona. Mas, ao olhar para os filhos que ela criará com tanto esforço, ela sabia que sua vida não seria mais a mesma. O que faria agora? A reviravolta estava ali, diante dela, e Clara sabia que o amor, por mais complexo que fosse, sempre havia sido a chave para tudo. Ela respirou fundo, olhando Henrique nos olhos. Você não tem ideia do que aconteceu desde a sua partida. Mas, talvez, seja a hora de ver onde a vida pode nos levar. O futuro ainda era incerto. Mas uma coisa era certa. As cicatrizes do passado precisavam ser curadas. Talvez, só juntos eles pudessem encontrar a verdadeira redenção. E você? O que acha que vai acontecer agora? Como você acha que Clara reagirá a esse reencontro? Deixe seu comentário e compartilhe suas opiniões com a gente. O momento estava tenso, cheio de emoções conflitantes. Clara ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar tudo o que estava acontecendo. A presença de Henrique a fez reviver tantas lembranças, tanto boas quanto dolorosas. Ela sabia que os últimos anos de sua vida haviam sido de luta constante, mas também de autodescoberta. Ela havia se reerguido sozinha, com o apoio de seus filhos, e agora Henrique estava ali, tentando retomar um espaço que ele havia perdido. Mas, ao mesmo tempo, ela não conseguia ignorar o amor que ainda sentia por ele. Henrique, percebendo o silêncio, levantou-se lentamente. Seus olhos estavam molhados, e ele parecia mais vulnerável do que nunca. Clara, eu sei que não tenho mais direito de pedir nada. Sei que te deixei no momento mais difícil da sua vida. Mas, por favor, me deixe ao menos tentar corrigir os erros que cometi. Me deixe fazer parte da sua vida novamente. Sei que será difícil, mas estou disposto a enfrentar qualquer obstáculo, qualquer julgamento, se você me der uma chance. Clara respirou fundo. A dor do passado ainda estava viva dentro dela, mas a força que ela havia encontrado nos últimos anos a tornava mais sábia. Ela sabia que não poderia simplesmente ignorar o que ele estava dizendo, mas também sabia que as palavras não eram suficientes. As ações de Henrique, seus esforços para mudar e provar que realmente se importava, seriam os verdadeiros indicadores do seu arrependimento. Henrique, ela começou, com a voz firme, mas com um toque de ternura, eu não sou a mesma pessoa que eu era antes. Eu passei por tanto sozinha, criando Lucas e Sofia, e aprendi a ser forte por mim mesma, sem depender de ninguém. E você? Você fez escolhas que nos separaram. Não sei se podemos simplesmente apagar o que aconteceu, nem sei se posso te perdoar completamente agora. Henrique abaixou a cabeça, compreendendo cada palavra de Clara. Ele sabia que não poderia esperar que ela o aceitasse de imediato, mas ele estava disposto a tentar. Eu sei. Não espero que me perdoe de imediato.
Mas vou fazer tudo o que for possível para merecer a sua confiança novamente. Se você me der a chance, eu vou provar que sou um homem diferente. Não posso mudar o que aconteceu, mas posso tentar mudar o futuro. Clara olhou para ele por mais um momento, seu coração pesado, mas cheio de uma esperança que ela pensava ter perdido. Talvez você tenha razão, ela disse, finalmente. Talvez seja hora de começar de novo, de construir algo diferente. Mas não será fácil. E não será apenas sobre nós dois. Será sobre o que somos agora, o que nossos filhos precisam, e o que queremos para o futuro. Henrique acenou com a cabeça, compreendendo a gravidade do que estava sendo dito. Ele estava disposto a lutar, e dessa vez ele sabia que não poderia perder Clara novamente. Ele se aproximou dela lentamente, com cuidado, e olhou nos olhos dela, dizendo: "Estou pronto para lutar, Clara. E espero que você esteja disposta a caminhar ao meu lado." Clara, com um sorriso tímido, se afastou um pouco, mas não o rejeitou. Era um começo, um passo em direção àquilo que ambos precisavam, uma chance de recomeçar. A vida de Clara, antes marcada pela dor e pela solidão, estava prestes a mudar mais uma vez. O futuro, embora incerto, agora parecia ter um brilho de possibilidade. Ela sabia que seria uma jornada difícil, mas ao olhar para Henrique, algo dentro dela dizia que talvez, apenas talvez, o amor deles pudesse resistir ao tempo e às adversidades. Os dias seguintes ao reencontro de Clara e Henrique foram cheios de emoções intensas. Havia uma nova dinâmica entre eles, mas também um peso sobre seus ombros, como se o passado ainda não tivesse sido completamente resolvido. Enquanto Clara se concentrava em cuidar de Lucas e Sofia, Henrique tentava conquistar sua confiança, mostrando, através de pequenos gestos e atitudes, que estava genuinamente arrependido por tudo o que aconteceu. Mas, à medida que o tempo passava, Clara não conseguia se livrar da sensação de que ainda havia algo não resolvido entre eles. Algo maior, que poderia mudar o curso de suas vidas. Ela não sabia o que, mas algo no ar dizia que o passado ainda estava à espreita, aguardando para ser confrontado. Foi então que, durante uma visita ao antigo galpão da fazenda, onde ela havia guardado algumas de suas lembranças mais antigas, Clara encontrou um envelope amarelado. Dentro dele, havia um testamento. Ela sabia que aquele documento era antigo, provavelmente do tempo em que Henrique ainda vivia na fazenda, antes de sua fuga. Curiosa, ao mesmo tempo, apreensiva, Clara abriu o testamento. O que ela encontrou dentro lhe tirou o fôlego. O testamento não era apenas sobre a herança de Henrique, mas havia uma informação que ninguém sabia. Henrique, de fato, era o verdadeiro herdeiro da fazenda dos Mendonça, e não seu irmão, como todos haviam acreditado. Clara leu novamente as palavras escritas com cuidado. O testamento explicava que, na verdade, o pai de Henrique havia mentido sobre a verdadeira linha de sucessão. Ao longo dos anos, Marta, a madrasta de Henrique, havia manipulado os fatos e ocultado a verdade, promovendo seu próprio filho como herdeiro legítimo, enquanto Henrique estava sendo despojado de tudo o que era seu por direito. O coração de Clara acelerou. Ela sentiu uma onda de raiva e indignação, mas também uma sensação de justiça. O peso da mentira e da manipulação de Marta estava sendo finalmente revelado. Ela sabia que isso mudaria tudo. Clara decidiu ir até Henrique e lhe contar sobre o que havia descoberto. Quando ela chegou à pequena casa onde ele estava, sentiu um misto de nervosismo e determinação. Ela precisava contar a verdade, e ele precisava saber o que a sua família realmente fez. "Henrique", ela começou, sua voz tremendo levemente, "eu encontrei algo. Algo que você precisa saber." Ele olhou para ela, surpreso, mas deu um passo em direção a ela, atento. "O que aconteceu, Clara? O que você encontrou?" Com as mãos trêmulas, Clara entregou-lhe o testamento, explicando a descoberta. Henrique, ao ler as palavras, ficou em silêncio. Seus olhos se encheram de incredulidade e raiva. "Eu sabia que algo estava errado", ele murmurou, sua voz baixa. "Eu sabia que a minha família nunca foi o que dizia ser. Mas isso é mais do que eu poderia imaginar." Clara, com a voz firme, olhou para ele. "Você não está sozinho, Henrique.
Agora é hora de tomar uma decisão. Você pode lutar por aquilo que é seu por direito. E, mais importante, podemos lutar juntos. Henrique olhou para Clara, e algo mudou em seus olhos. Ele sentia que o destino estava novamente em suas mãos, mas agora, ele não estava mais sozinho. Ele tinha Clara, Lucas e Sofia ao seu lado. Isso o tornava mais forte do que qualquer herança ou privilégio de família. Eu nunca pensei que a verdade fosse me encontrar assim, ele disse, com a voz cheia de emoção. Mas agora que sei o que é meu, e sei que tenho você ao meu lado, vou lutar para que a justiça seja feita. Não apenas por mim, mas por todos nós. E assim, a jornada de Henrique e Clara estava prestes a mudar mais uma vez. Com o testamento nas mãos e a coragem renovada, eles sabiam que agora, mais do que nunca, a luta pela verdade e pela justiça seria a chave para o futuro que eles tanto sonhavam. Agora, o que será que Marta fará diante dessa revelação? Como ela reagirá à verdade que finalmente vem à tona? Deixe suas opiniões nos comentários. O dia finalmente chegou. Após dias de angústia e preparação, Henrique e Clara sabiam que era hora de enfrentar Marta e colocar tudo à mesa. A verdade sobre o testamento, o direito legítimo de Henrique à fazenda e a manipulação de Marta eram agora inegáveis, e a expectativa sobre o que aconteceria a seguir estava no ar. Henrique, Clara, Lucas e Sofia chegaram à fazenda dos Mendonça. O local, que antes representava a dor e a separação, agora parecia um cenário de batalha. O vento estava forte, e as árvores balançavam, como se refletissem o turbilhão de emoções que todos carregavam dentro de si. Quando Marta viu Henrique entrar pela porta da casa grande, seu semblante se endureceu imediatamente. Ela sabia que a batalha estava prestes a começar, e sua postura arrogante, que sempre a caracterizou, se intensificou. O que você está fazendo aqui? Marta perguntou, com os olhos afiados e a voz carregada de desprezo. Henrique, sem hesitar, se aproximou de Marta com uma expressão decidida. Ele não estava mais o homem perdido de antes. Agora, ele era alguém com a verdade ao seu lado e a força de Clara e seus filhos ao seu redor. Eu estou aqui para que a justiça seja feita, Henrique respondeu, com a voz firme. Você me roubou algo que me pertence, Marta. A fazenda, a minha herança. E tudo o que você fez para nos separar, tudo vai ser exposto. Marta, sentindo a pressão, tentou manter sua compostura. Isso é mentira, Henrique. Eu sempre fiz o que era melhor para a nossa família. Você não entende nada disso. Mas Henrique não se deixou abalar. Ele levantou o testamento diante dela, o documento que revelava a verdade. Aqui está, Marta. Este testamento mostra que, desde o início, você manipulou tudo. Você sempre soube que eu era o verdadeiro herdeiro. E agora, vou reivindicar o que é meu. O rosto de Marta empalideceu quando ela viu o testamento. O peso das palavras escritas ali parecia esmagá-la. Ela sabia que não poderia mais esconder a verdade. Você não vai ficar com nada, Henrique, Marta disse, seu tom agora mais baixo, quase como se estivesse se entregando. Eu fiz tudo o que fiz para garantir a minha posição. Você não pode destruir tudo o que construímos. Henrique deu um passo à frente. O que você construiu não foi sobre justiça, Marta. Foi sobre mentiras e manipulação. Mas isso acaba agora. O silêncio na sala foi profundo, quebrado apenas pelos ventos que sopravam lá fora. Todos os olhos estavam fixos em Marta, esperando sua reação. Ela, percebendo que não havia mais como escapar, olhou para o testamento, finalmente, disse: Eu nunca quis que chegássemos a isso. Mas você está certo, Henrique. Eu menti. Eu sempre soube a verdade. Eu não sabia como lidar com a ideia de perder o controle. Henrique olhou para Clara, que estava ao seu lado, e sorriu. Ele sabia que esse momento não era apenas sobre a fazenda, mas sobre o que ele havia perdido e o que finalmente estava recuperando. A verdade, a justiça, acima de tudo, o amor de Clara e seus filhos. Você perdeu o controle porque nunca teve o coração no lugar certo. Marta, Henrique disse com firmeza. Agora, a fazenda é minha, e eu vou usá-la para reconstruir o que você destruiu. Marta, derrotada, se afastou,
sem mais palavras. Ela sabia que seu reinado de manipulação e controle havia chegado ao fim. Henrique olhou para Clara, que agora estava ao seu lado, com os filhos ao redor. A batalha estava vencida. A justiça foi feita, e ele sabia que, apesar de tudo o que havia acontecido, ele tinha o que mais importava: sua família e a chance de recomeçar. O futuro agora parecia mais promissor do que nunca. Juntos, Henrique, Clara, Lucas e Sofia iriam reconstruir suas vidas, curar as feridas do passado e viver um futuro repleto de amor, confiança e verdade. E assim, a fazenda dos Mendonça, que um dia foi um símbolo de dor e divisão, tornou-se o lar onde a família de Henrique e Clara floresceu, mais forte do que nunca. Agora, com tudo resolvido, o que mais virá para Henrique e Clara? O que o futuro reserva para eles? Deixe seus pensamentos nos comentários e compartilhe com a gente como você acha que essa história vai se desenrolar. O tempo, como sempre, seguiu seu curso na fazenda dos Mendonça. A antiga casa grande, que antes foi palco de tantas intrigas, agora pulsava com uma nova energia. Uma energia de recomeço, de cura e de união. Henrique, Clara, Lucas e Sofia finalmente podiam respirar em paz, com a sensação de que o pesadelo do passado havia sido deixado para trás. Henrique agora assumia o papel que sempre deveria ter sido seu, o de líder da fazenda. Mas não de um modo egoísta, como sua família o havia feito antes. Ele se dedicava a melhorar a vida de todos ao seu redor, começando pelos trabalhadores da fazenda, que haviam sido negligenciados por tantos anos. Ele estabeleceu um ambiente de respeito, onde as pessoas tinham voz, e trabalhou incansavelmente para que a fazenda fosse próspera, mas também justa para todos. Clara, por sua vez, se tornou o coração da casa. Ela havia passado anos lidando com a dor da perda e a incerteza, mas agora ela tinha sua família reunida e uma vida que valia a pena viver. Ela e Henrique, embora o tempo os tenha afastado, agora estavam mais unidos do que nunca. Eles compartilhavam não apenas a responsabilidade da fazenda, mas também os sonhos de construir algo duradouro, algo que resistisse às tempestades do passado. Lucas e Sofia cresceram rodeados de amor e estabilidade. A infância de Lucas, que antes fora marcada pela incerteza e pela ausência de um pai, agora era repleta de risos, aprendizado e segurança. Sofia, com seus olhos brilhantes, sempre foi o reflexo da esperança de Clara. E agora, ela também crescia com o amor que seus pais cultivaram com tanto cuidado. Na noite em que a família se reuniu na varanda da casa grande para jantar, Henrique olhou para Clara e seus filhos, com um sorriso no rosto. A visão deles juntos, em paz, com um futuro promissor pela frente, era mais do que ele jamais poderia imaginar. Eu sei que já falamos sobre isso, mas, mesmo assim, preciso dizer, Henrique começou, olhando para Clara com um olhar sincero. Eu nunca imaginei que a vida pudesse me dar uma segunda chance, e muito menos, que essa chance seria com você e nossos filhos. Obrigado por me dar essa oportunidade. Obrigado por acreditar que nós dois poderíamos construir algo juntos. Clara sorriu, segurando sua mão com ternura. Não foi só você, Henrique. Fomos nós dois. O amor, a paciência e a confiança são o que nos trouxe até aqui. E, claro, nossos filhos. Eles são a nossa verdadeira herança. Eles olharam para Lucas e Sofia, que brincavam no jardim, rindo e correndo sem preocupações. O silêncio que se seguiu foi um silêncio de paz, um silêncio confortável, onde tudo parecia finalmente estar no seu devido lugar. A fazenda dos Mendonça, que antes havia sido um símbolo de sofrimento, agora se tornava um lugar de novos começos e de esperança renovada. A dor do passado havia sido substituída pela alegria do presente, e o futuro, apesar de desconhecido, parecia cheio de possibilidades. Clara e Henrique sabiam que ainda teriam desafios pela frente. Afinal, nenhuma história é livre de dificuldades. Mas o que importava era que agora, juntos, eles eram mais fortes. Eles estavam prontos para enfrentar qualquer obstáculo que surgisse, porque, acima de tudo, sabiam que o que construíam era algo que valia a pena. Uma família unida, com base no amor e na verdade. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de cores douradas e laranja,
como se o próprio universo estivesse comemorando um novo capítulo da vida de Clara e Henrique. Eles se abraçaram, com a certeza de que, agora, a verdadeira felicidade era algo que não poderiam mais perder. E assim, a história de Clara e Henrique chega ao fim, mas suas vidas, cheias de amor e esperança, estavam apenas começando. Fim. E você? O que achou do desfecho dessa história? Como você imagina o futuro deles agora? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe seus pensamentos sobre essa jornada cheia de emoção, reviravoltas e, principalmente, redenção.